Vamos lá, Constituição Federal, nós vamos terminar agora o artigo 92, apenas um slide, e vamos entrar no artigo 93. Vamos lá, então. O parágrafo 1º do artigo 92 diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Tranquilo, sem nenhum segredo, todo mundo sabe disso. O STF, lá o Joaquim Barbosa e sua turma, no capital, Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão fiscalizador da Justiça e da administração, órgão administrativo da Justiça, ele também capital na Justiça. E os tribunais superiores, somente os superiores, eles possuem sede na capital federal, em Brasília. Parágrafo 2º, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O STF, nada está fora da apreciação do STF, todo o território nacional e todos os tribunais superiores, não só o STJ, mas o Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral, todos eles têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Nós não vamos estudar o Estatuto da Magistratura, não é matéria constitucional. Aqui nós vamos estudar apenas os princípios que devem reger o Estatuto da Magistratura. Esse estatuto será uma lei complementar à Constituição, portanto tem que ter maioria absoluta de votos pelo Congresso Nacional e também a iniciativa será do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então vamos lá. Os princípios que deve ter nesse Estatuto da Magistratura: ingresso na carreira, cujo cargo inicial será de juiz substituto. Isso, para a sua prova, você deve saber. Você ingressa como juiz substituto mediante concurso público de provas de títulos. E nessa prova, não está esmiuçado aqui, mas o edital pode dizer prova oral, prova fechada, prova escrita e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. A OAB ela vai acompanhar todo esse processo, exigindo-se o título de bacharel em Direito. Para você entrar na magistratura, para você ser juiz, você tem que ser bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. 3 anos, portanto, de atividade jurídica. Essa informação também é importante. E obedecendo nas nomeações a ordem de classificação final do concurso vai se obedecer para ser chamado. Ninguém pode ser preterido por ter, por exemplo, mais tempo na carreira. Eu tenho 5 anos, você tem 3, eu vou te preterir. Não pode. Somente na ordem de classificação. 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas às seguintes normas. A princípio, vamos entender o seguinte. Sobre entrância, o que é isso? Entrância é de comer ou é de passar no pão? De acordo com a Constituição, a promoção de entrância para entrância deve acontecer alternadamente. Entrância é a divisão hierárquica na carreira de um juiz de direito. Por exemplo, ele entra na primeira entrância. Existem poucos processos a serem julgados, processos mais simples, enquanto na segunda entrância ocorre maior número de processos e assim sucessivamente, a terceira entrância, quarta entrância. Portanto, é um grau na carreira. E a promoção de entrância para entrância deve acontecer alternadamente. Essa subida na hierarquia vai acontecer alternadamente. Como é que serão as vagas? A primeira dessa vez será por antiguidade. A próxima promoção que tiver será por merecimento. A outra será por antiguidade, o mais velho. E depois aquele
novamente por merecimento, e assim sucessivamente. Atendidas as seguintes normas. Letra A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Ele ficou na lista de merecimento 3 vezes e não foi promovido. Então será obrigatório a sua promoção na entrância. Ele vai subir de entrância. Ou 5 alternadas em lista de merecimento. Ele ficou 5 vezes alternadamente. Na primeira saltou, foi mais uma, saltou, foi mais uma. 5 vezes alternadamente, ele então será promovido para a entrância superior. Letra B. Isso é um princípio que já vem trazido pela Constituição. Letra B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Então vamos entender. Essa letra B, a linha B, está falando da promoção por merecimento. Neste caso, é necessário que o juiz ele tenha pelo menos 2 anos de exercício naquela entrância. Vamos supor segunda entrância. 2 anos de exercício ali. E deve integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade dessa. Ele deve a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Vamos entender. Imagine que existam 30 juízes a serem promovidos por merecimento. Eles devem então integrar a primeira quinta parte da lista. A primeira quinta parte de 30 serão 6. Então esses 6, portanto, primeiro estarão na lista para promoção por merecimento. Eles devem integrar a primeira lista. Se não houver, aí ele vai sim, salvo a parte final, salvo se não houver tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Então, se não tiver quem preencha aquele requisito, ou seja, 2 anos, o exercício da respectiva entrância, aí sim outro poderá subir e assumir essa vaga. Mas geralmente há sim. Então deve o juiz integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. Então, os 6 primeiros, aí outros ocuparão essa vaga. Continuando, a aferição é outro princípio, né? A aferição do merecimento conforme desempenho pelos critérios objetivos de produtividade, presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Portanto, no caso de promoção por merecimento, deve ser critérios objetivos. Não pode haver subjetividade, escolha porque é o queridinho, porque é o cara. Ele deve observar presteza, exercício, frequência, aproveitamento em cursos oficiais reconhecidos de aperfeiçoamento. D. Apuração de antiguidade. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Neste caso, estamos falando não do merecimento, mas de antiguidade. Na linha anterior, nós falamos do merecimento. Agora, nós estamos falando da antiguidade. Neste caso, a antiguidade, aquele mais antigo, ele tem o direito, salvo se 2/3 dos membros recusarem. 2/3 dos membros recusarem por algum motivo. Eles vão recusar a escolha deste mais antigo, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa. Para que haja essa votação, portanto, essa recusa aqui, essa parte final aqui, quando se diz repetindo-se a votação até fixar a indicação, na realidade é quando não há quórum. Membros do tribunal não estão presentes, não há o quórum mínimo para a votação. Então vai se repetir até fixar a indicação ou a contraindicação do candidato à promoção por antiguidade. Não será promovido juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho da decisão. Imagine que o juiz possui autos em suas mãos, há matérias em suas mãos, há processos em suas mãos.
e ele não despachou, está além do prazo, ele ali está com excesso de prazo, e ele não o fez, ele não poderá ser promovido. Ele necessitará, então, portanto, primeiro ele deve despachar a decisão, dar a decisão daquela sentença, para depois ele ser promovido. Continuando, o inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Essa redação foi dada pela reforma do Judiciário, a emenda de 2004. Portanto, nesse acesso, o que nós devemos entender é o Tribunal de Segundo Grau, os tribunais de justiça do Estado, os tribunais de segundo grau. Esses tribunais, eles abrirão as portas para os juízes que, por antiguidade e merecimento. E como que será observado essa antiguidade e o merecimento? Será na última entrância. Na última entrância. Então, vai ser apurado ali, no caso de quanto tempo que ele está na última entrância, ou quanto tempo, qual é os seus aspectos de merecimento na última entrância. Ou única instância, salvo nos casos em que o juiz está prestando serviço. Eu esqueci de falar aqui o seguinte: essas questões das entrâncias na justiça estadual, cada estado possui sua forma de entrância. E existem as entrâncias únicas, por exemplo, na Justiça do Trabalho, que possui a entrância única. Tem seu benefício por causa de, quando ele for promovido a um tribunal, uma entrância única. Será observado somente aquele aspecto de tempo, de tempestividade, de antiguidade e de merecimento somente nessa única entrância. O 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo etapa obrigatória. Isso aqui que você deve guardar. Etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento dos Magistrados. Então, para que ele possa adquirir a sua vitaliciedade, a sua promoção, ele deve participar obrigatoriamente dos cursos reconhecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui, olha, diferente do lá, você lembra lá no artigo 37, se eu não me engano, do inciso 11, que fala que os subsídios dos desembargadores dos tribunais de justiça serão 90,25% do subsídio do STF, do ministro do STF. Aqui não, aqui é 95% do subsídio mensal. 95% do subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro de quê? Tribunais superiores. Ministro de tribunais superiores, quaisquer que sejam. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei escalonados em nível federal e estadual. Vai ter diferença federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10%. Para cima, só 10%. Para baixo, só 5% a diferença. A maior, 10%, a menor, 5%. Nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Olha aqui, dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 3711, que nós já falamos. 3711 é o teto e subteto, e o 39, parágrafo 4º. Ministros dos tribunais superiores, 95% do STF. Demais magistrados, 95% do ministro do Tribunal Superior. Vai obedecer aquele teto e subteto do 3711, que vem dizer que os magistrados vão receber exclusivamente por subsídio, vedado qualquer forma de acréscimo ou gratificação.
6. A aposentadoria do magistrado e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. O artigo 40 vem dizer lá que os titulares de poder, membros da União, cargo efetivo da União, do Estado, do Distrito Federal, é assegurado o serviço de previdência. Então, será da mesma forma que os servidores públicos. É isso que quer dizer sem segredo para a nossa prova. O juiz titular vai residir na respectiva comarca. Ele deve morar na comarca, salvo autorização do tribunal. A maioria não mora, salvo, então, autorização do tribunal. Então, o tribunal autoriza por motivo que ele achar conveniente que ele mora em outra comarca, em outro local. 8º, o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurado ampla defesa. Observe que o Tribunal de Justiça, aquele órgão administrativo da Justiça, ele também pode fazer essa vez do ato de remoção ou de disponibilidade ou de aposentadoria do magistrado por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal. Observe que ele é vitalício. O magistrado ele adquiriu sua vitaliciedade, mas ele pode ser removido, ele pode ser posto em disponibilidade e poderá ser aposentado por decisão da maioria absoluta do tribunal que estiver acima, que estiver tiver competência sobre aquele juiz, ou o Conselho Nacional de Justiça. Como o artigo 93 é um pouco amplo, nós pararemos por aqui e continuaremos o artigo 93 no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.